Medonho Alho Episódio 45. Fantasmas da 14ª Noite, um banquete profano. Primeira história, Sussurros da Noite Oca. Localização, uma vila pequena e remota situada à sombra de uma montanha imponente no norte Tailã. A aldeia, sem nome na história, é cercada por densas florestas que dizem ser assombradas por espíritos. Capítulo 1. O Lamento da Meia-Noite. A lua estava baixa no céu, lançando um brilho pálido e doentio sobre a aldeia. O ar estava denso com o cheiro de jasmim, mas por baixo dessa doçura havia algo podre, algo imundo. Foi uma noite como qualquer outra, silenciosa, exceto pelo farfalhar ocasional das folhas e pelo pio distante de uma coruja. Mas esta noite o silêncio era enervante, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Lek, um jovem de cerca de 25 anos, sempre foi fascinado pelas histórias do Pree. Ele cresceu ouvindo os mais velhos alertarem sobre os fantasmas famintos que vagavam pela terra, condenados a uma eternidade de fome insaciável. A avó dele costumava dizer que se você tivesse o azar de ouvir o lamento de um Pree à meia-noite, isso significava que havia um por perto e, pior, ele havia escolhido você. Esta noite, enquanto voltava do templo da aldeia para casa, Lek sentiu um estranho arrepio percorrer sua espinha. A noite parecia mais escura que o normal, as sombras mais profundas. Seus passos ecoavam de forma não natural no caminho de terra, e o vento sussurrava por entre as árvores, trazendo consigo um som fraco, quase imperceptível, um lamento baixo e triste. Ele parou no meio do caminho, com o coração batendo forte no peito. O lamento ficou mais alto, mais desesperado, como se algo estivesse doendo. Ele virou a cabeça lentamente, seus olhos examinando a escuridão. A floresta assomava à frente, uma parede de escuridão que parecia pulsar com energia malévola. O lamento voltou, desta vez mais próximo, e Lek sentiu uma onda de pavor frio tomar conta dele. Sem pensar, ele começou a correr. Seus pés batiam no chão enquanto ele corria em direção à sua casa, o lamento a seguindo, ficando mais alto e mais frenético. Ele quase podia sentir o hálito gelado do Pree em sua nuca, sua boca fina como uma agulha sussurrando em seu ouvido, implorando pela libertação de seu tormento eterno. Ele rompeu pela porta de sua pequena casa de madeira, batendo-a atrás de si. Seu peito se agitou quando ele se encostou na porta, tentando recuperar o fôlego. O lamento parou, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Lek sabia que o Pree ainda estava lá fora, observando, esperando. Naquela noite, o sono lhe escapou. Ele ficou deitado na cama, olhando para o teto, com a mente disparada. As histórias do Pree sempre pareceram exatamente isso, histórias. Mas agora, eles pareciam muito reais. A lembrança daquele lamento, tão cheio de tristeza e fome, o assombrava. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas o quê? Capítulo 2. O Ritual Proibido. A aldeia era pequena e as notícias corriam rapidamente. Pela manhã, todos sabiam do encontro de Lek. Os anciãos se reuniram na praça da aldeia, com rostos sombrios. Eles falaram em voz baixa, com as vozes pesadas de medo e preocupação. O chefe da aldeia, um velho com rugas profundas gravadas no rosto, aproximou-se de Lek. Você ouviu o lamento do Pree, disse ele, em voz baixa. Isso é um mau presságio. O Pree é atraído por aqueles que são fracos de espírito, aqueles que são facilmente tentados pela ganância ou pelo ciúme. Você fez algo para atrair a atenção dele. Lek balançou a cabeça. Não, eu não tenho. Não sei por que veio atrás de mim. O chefe estreitou os olhos. Existe uma maneira de se livrar do Pree, mas é perigoso. O ritual deve ser realizado à meia-noite, no local onde você ouviu o lamento pela primeira vez. Mas esteja avisado, se o ritual falhar, o Pree consumirá sua alma. O coração de Lek afundou. Ele não queria enfrentar o Pree novamente, mas sabia que não tinha escolha. A ideia de viver com o medo constante daquele lamento, da fome insaciável do Pree, era insuportável. Naquela noite, Lek se preparou para o ritual. Ele reuniu os itens que o chefe lhe havia instruído, uma pequena tigela de arroz, uma vela acesa e uma faca. À medida que o relógio marcava mais perto da meia-noite, ele sentiu uma sensação de destruição iminente tomar conta dele. O ar estava denso de tensão, e as sombras em seu quarto pareciam se contorcer, como se estivessem vivas. Ao bater da meia-noite, Lek saiu de casa e caminhou em direção à floresta. O caminho estava escuro, mas a luz da lua filtrava-se através das árvores, lançando sombras estranhas e inconstantes no chão. O lamento voltou,
desta vez mais alto, e as mãos de Lek tremeram enquanto ele segurava a tigela de arroz. Chegou ao local onde ouvirá o lamento pela primeira vez e se ajoelhou, colocando a tigela de arroz no chão. O ar estava gelado e sua respiração saía em baforadas brancas. O lamento ficou mais alto, mais desesperado, e Lek pôde sentir a presença do Pree pairando sobre ele, sua forma maciça e oca quase fora de vista. Com as mãos trêmulas, Lek acendeu a vela e colocou-a ao lado do arroz. A chama tremeluzia descontroladamente, como se tentasse resistir à escuridão que a rodeava. Ele pegou a faca e fez um pequeno corte no dedo, deixando algumas gotas de sangue caírem no arroz. O lamento atingiu um nível febril, um coro de agonia que ecoou pelas árvores. O coração de Lek batia forte no peito enquanto ele recitava o encantamento que o chefe lhe ensinara. Sua voz tremeu, mas ele se forçou a continuar, com os olhos bem fechados. Quando ele terminou o encantamento, o lamento parou abruptamente. O silêncio foi ensurdecedor e Lek abriu lentamente os olhos. O Pree estava diante dele, sua forma esquelética elevando-se sobre ele. Seus olhos vazios olhavam para a tigela de arroz, sua boca fina como uma agulha abrindo e fechando com fome. Sem aviso, o Pree se lançou sobre a tigela, devorando o arroz de um só gole. A vela tremeluziu e morreu, mergulhando a floresta na escuridão. Lek sentiu uma lufada de ar frio quando o Pree desapareceu, deixando-o sozinho no silêncio. Ele permaneceu ajoelhado no chão, com o coração batendo forte no peito. O ritual funcionou, mas o encontro o deixou abalado. Ele sabia que o Pree havia morrido, mas a lembrança de seus olhos vazios e o som de seu lamento iriam assombrá-lo para sempre. Capítulo 3 – A fome sem fim. Os dias passaram e a aldeia voltou à sua rotina normal. Mas Lek mudou. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado, de que a fome do Pree de alguma forma se apoderara dele. Ele começou a comer mais, enfiando comida na boca com um desespero que nunca havia sentido antes. Não importa o quanto ele comesse, ele nunca ficava satisfeito. Seu estômago doía de fome, mas sua boca permanecia seca, como se ele tivesse engolido areia. Os aldeões notaram a mudança em Lek. Ele ficou mais magro, seu rosto magro, seus olhos vazios. Ele parou de falar com os outros, fechando-se em si mesmo. A fome o consumiu e ele passou os dias procurando comida, vasculhando a floresta em busca de qualquer coisa comestível. Uma noite, enquanto vagava pela aldeia, ouviu novamente o lamento. Foi fraco, quase como um sussurro, mas foi o suficiente para causar um arrepio na espinha. Ele seguiu o som, com o coração disparado. O lamento ficou mais alto à medida que ele se aproximava do templo, e Lek soube que o Pree havia retornado. Ele entrou no templo, seus passos ecoando no salão vazio. O lamento encheu o ar, uma melodia assustadora que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Lek caiu de joelhos diante do altar, com as mãos tremendo. O Pree apareceu diante dele, sua forma esquelética mais emaciada do que antes. Seus olhos vazios olhavam para ele, cheios de uma fome que refletia a sua. Lek sabia que o ritual havia falhado, que o Pree não estava satisfeito. Sua fome só aumentara e agora estava ligada a ele, alimentando-se de seu próprio apetite insaciável. Com a mão trêmula, Lek estendeu a mão para o Pree, oferecendo-lhe o que restava de sua comida. O Pree atacou a oferenda, devorando-a num instante. Mas não foi suficiente. A fome do Pree era infinita, assim como a do Lek. Eles estavam unidos em um ciclo de fome e desespero, que nunca ficariam satisfeitos. À medida que a primeira luz do amanhecer se filtrava pelas janelas do templo, Lek percebeu que nunca escaparia do Pree. O lamento ecoou em sua mente, um lembrete constante da fome sem fim que o consumia. Ele sabia que nunca encontraria a paz, que a sua alma estava para sempre ligada ao desejo insaciável do Pree. E assim, Lek permaneceu na aldeia, uma sombra do que era. Os aldeões sussurravam sobre o jovem que havia sido amaldiçoado pelo Pree, cuja vida foi consumida por uma fome que nunca poderia ser saciada. E à medida que as noites se tornavam mais longas e o lamento do Pree ecoava pela aldeia, eles sabiam que a maldição estava se espalhando, que a fome do Pree nunca seria saciada. Capítulo 4 – A maldição da vila. As semanas transformaram-se em meses e o estado de Lek piorou. Seu corpo outrora forte e ágil definhou, deixando para trás uma figura frágil e esquelética que mal se parecia com o homem que ele já foi. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam fundos e vazios, cheios de uma fome desesperada e consumidora. Os aldeões o evitaram, temerosos da maldição que se abateu sobre ele. Mas Lek não foi o único que sofreu.
O lamento do Pree começou a ecoar pela aldeia com mais frequência, tornando-se mais alto e mais insistente a cada noite que passava. Os aldeões começaram a vivenciar fenômenos estranhos e inexplicáveis. A comida apodreceria durante a noite, virando pó nas mãos. As colheitas nos campos murcharam e os animais adoeceram e morreram sem motivo. A aldeia estava sendo lentamente consumida pela mesma fome que se apoderara de Lek. Os anciãos se reuniram mais uma vez, com os rostos marcados pelo medo e pelo desespero. Eles sabiam que a maldição dos Pree se espalhara para além de Lek, infectando toda a aldeia. O chefe, com a voz trêmula, dirigiu-se à multidão. A fome do Pree não tem limites. Ele se agarrou à nossa aldeia e não irá parar até que todos estejamos consumidos. Precisamos encontrar uma maneira de quebrar a maldição, ou todos sofreremos o mesmo destino de Lek. Os aldeões murmuraram em concordância, mas ninguém sabia como impedir o Pree. O chefe dirigiu-se ao monge da aldeia, uma figura sábia e respeitada que dedicou a sua vida aos ensinamentos do budismo. Venerável Senhor, não há nada que possamos fazer para nos livrar desta maldição. O monge fechou os olhos, imerso em pensamentos. Depois de um longo silêncio, ele falou, com a voz calma e firme: existe um caminho, mas é um caminho cheio de perigos. O Pree é uma alma atormentada pelo seu próprio karma, ligada a este mundo pelos seus desejos insaciáveis. Para quebrar a maldição, devemos confrontar a fonte desse karma e oferecer-lhe libertação. Isto requer uma viagem ao lugar onde a alma do Pree foi inicialmente ligada a este mundo, um lugar de grande escuridão e tristeza. Os aldeões ouviam em silêncio, com medo palpável. O monge continuou: irei com Lek a este lugar e realizarei o ritual para libertar a alma do Pree. Mas saiba disto, se falharmos, a maldição só ficará mais forte e consumirá todos nós. Capítulo 5 – A jornada para a escuridão. No dia seguinte, Lek e o monge partiram em viagem. Os aldeões observaram em silêncio enquanto eles desapareciam na floresta, com os corações pesados de medo e esperança. O caminho era traiçoeiro, serpenteando por matagais densos e rochas irregulares. O ar ficava mais frio à medida que se aprofundavam, e as sombras pareciam se estender mais, estendendo-se como mãos esqueléticas. Depois de horas de caminhada, chegaram a uma clareira no meio da floresta. O ar estava denso com o cheiro de decomposição e o chão estava cheio de ossos, humanos e animais. No centro da clareira havia um santuário antigo e em ruínas, com paredes de pedra cobertas de musgo e trepadeiras. Este era o lugar onde a alma do Pree estava presa, um lugar de grande sofrimento e morte. O monge aproximou-se do santuário, com uma expressão grave. É aqui que o ritual deve ser realizado, disse ele, virando-se para Lek. Mas você deve estar preparado. A fome do Pree é forte e tentará nos deter. Você deve resistir à sua atração, ou ambos estaremos perdidos. Lek assentiu, embora o medo o corroesse por dentro. Ele podia sentir a presença do Pree ao redor deles, uma força sombria e opressiva que pesava sobre sua alma. O monge começou a cantar, com a voz firme e calma, recitando os encantamentos sagrados necessários para libertar a alma do Pree. Enquanto o monge cantava, o chão abaixo deles começou a tremer. O ar ficou mais frio e um lamento baixo e gutural ecoou pela clareira. Lek sentiu a atração da fome do Pree, um desejo corrosivo e insaciável que arranhou sua mente, incitando-o a ceder, a abandonar sua resistência e permitir que a fome o consumisse. Mas Lek reagiu, agarrando-se à memória de quem ele já foi. Ele podia sentir a presença do Pree ficando mais forte, sua forma esquelética se materializando diante dele. Os olhos vazios do Pree fitaram sua alma, sua boca se abrindo num grito silencioso de fome e desespero. O canto do monge tornou-se mais alto, mais urgente, à medida que o Pree avançava em direção a Lek. O ar estalou com energia e o chão tremeu violentamente. Lek podia sentir a fome do Pree puxando-o, tentando arrastá-lo para a escuridão. Mas ele persistiu, concentrando-se na voz do monge, na esperança de que pudessem acabar com aquela maldição. De repente, o Pree soltou um lamento ensurdecedor, sua forma se dissolvendo em um redemoinho de fumaça negra que cercava Lek. A fumaça o envolveu, espremendo o ar de seus pulmões, esmagando-o com o peso da fome sem fim do Pree. A visão de Lek ficou turva e ele sentiu que estava escapando, a escuridão se aproximando. Mas quando ele estava prestes a sucumbir, a voz do monge cortou a névoa, clara e poderosa. Lek, você deve resistir. Lembre-se de quem você é. Não deixe o Pree te levar. Com uma onda final de força, Lek recuou contra a escuridão, expulsando a presença do Pree de sua mente. A fumaça se dissipou e o lamento do Pree desapareceu no silêncio.
O chão parou de tremer e o ar ficou parado. O monge terminou o ritual, com a voz calma e firme mais uma vez. O santuário brilhava fracamente e a atmosfera opressiva que pairava sobre a clareira começou a se dissipar. A presença do Pree desapareceu e, com ela, a maldição que assolava a aldeia. Mas quando Lek olhou ao redor da clareira, não sentiu nenhum alívio, apenas um vazio profundo e torturante. A fome ainda estava lá, profundamente dentro dele, um vazio que nunca poderia ser preenchido. O Pree pode ter sido libertado, mas a sua maldição deixou uma marca permanente na sua alma. Capítulo 6 – A Assombração dos Abandonados. Lek e o monge voltaram para a aldeia, onde foram recebidos com alegria e alívio. A maldição foi suspensa, as colheitas dos aldeões começaram a crescer novamente, os animais recuperaram e os fenômenos sinistros cessaram. A aldeia voltou à sua rotina pacífica e as histórias do Pree tornaram-se apenas mais uma história sussurrada junto à lareira. Mas Lek não era o mesmo. Embora o Pree tivesse partido, a fome permanecia, uma tortura sempre presente em suas entranhas. Estava mais quieto agora, não mais com a força que consumia antes, mas ainda estava lá, espreitando nas sombras de sua mente. Ele tentou viver uma vida normal, mas o vazio o assombrava, um lembrete constante da maldição que o prendia ao Pree. Os aldeões notaram a mudança em Lek. Ele tornou-se retraído, evitando a companhia de outras pessoas. Seu comportamento outrora forte e alegre havia se transformado em uma sombra do que era antes. Alguns sussurravam que ele ainda estava amaldiçoado, que o Pree havia deixado uma parte de si dentro dele. Outros disseram que Lek simplesmente viu demais, que os horrores que enfrentou quebraram algo dentro dele. Lek sabia a verdade, mas guardou-a para si. O Pree deixou uma marca nele, uma fome que nunca poderia ser saciada. Ele passou seus dias em uma solidão tranquila, vagando pelos arredores da aldeia, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse preencher o vazio dentro dele. Uma noite, enquanto a lua estava baixa no céu, Lek ouviu o lamento novamente. Foi fraco, quase como um eco distante, mas causou um arrepio na espinha. Ele sabia que o Pree havia partido, que sua alma havia sido libertada, mas a fome que ele deixará para trás ainda persistia, ficando mais forte a cada dia que passava. Ele seguiu o som, com o coração pesado de pavor. O lamento ficou mais alto à medida que ele se aproximava da orla da floresta, e Lek sabia que a maldição não havia sido quebrada, apenas transferida. A fome do Pree tornou-se sua e agora o chamava, incitando-o a sucumbir. Ao entrar na floresta, as árvores pareceram se fechar ao seu redor, os galhos se retorcendo e contorcendo como dedos esqueléticos. O lamento ecoou na escuridão, um grito triste que ressoou profundamente na alma de Lek. Ele sabia que não conseguiria escapar da fome, que ela o perseguiria pelo resto de seus dias. Os aldeões nunca mais viram Lek. Alguns dizem que ele foi levado pelo Pree, com a alma consumida pela fome sem fim. Outros acreditam que ele simplesmente vagou pela floresta e nunca mais voltou, perdido na escuridão que o havia tomado. Mas em certas noites, quando a lua está alta e o ar está parado, os aldeões juram que conseguem ouvir o lamento do Pree ecoando por entre as árvores. E eles sabem que a maldição ainda está por aí, esperando, faminta, e que um dia retornará para reivindicar outra alma. Final. A cadeia ininterrupta. A história de Lek e do Pree tornou-se uma lenda na aldeia, uma história contada para alertar as gerações futuras sobre os perigos da ganância e do desejo insaciável. Mas a verdade era muito mais assustadora do que qualquer história poderia transmitir. A maldição do Pree não foi quebrada, simplesmente encontrou um novo navio. E enquanto existisse essa fome, o Pree nunca desapareceria verdadeiramente. Pois no final das contas, o Pree não era apenas um espírito preso ao seu próprio karma, foi uma manifestação dos desejos mais sombrios que se escondem dentro de todos nós. E enquanto esses desejos persistissem, os Pree continuariam a assombrar os vivos, alimentando-se dos seus medos, das suas fraquezas e da sua fome insaciável. E assim, o ciclo continuou, ininterrupto, enquanto o lamento do Pree ecoava pela noite vazia, um lembrete de que algumas maldições nunca podem ser levantadas e algumas fomes nunca podem ser satisfeitas. O final da primeira história. Segunda história, a língua dos fantasmas famintos. Capítulo 1. Uma cidade dos espíritos. Hong Kong, uma metrópole movimentada que nunca dorme, é uma cidade onde o antigo encontra o novo, onde as tradições antigas coexistem com a vida moderna. Entre as luzes de neon e os imponentes arranha-céus, há histórias de coisas que se escondem nas sombras, de espíritos que vagam pelas ruas e de maldições que atormentam a cidade há gerações.
Kayan, um jovem jornalista com uma propensão para descobrir a verdade por trás das lendas urbanas, sempre foi fascinado por estas histórias. Ela cresceu ouvindo histórias sobre o Festival dos Fantasmas Famintos, uma época em que se dizia que os portões do submundo se abriam, permitindo que os espíritos vagassem pela terra em busca de oferendas para satisfazer sua fome sem fim. Mas Kayan não acreditava em superstições. Ela sempre foi cética, descartando as histórias como mero folclore, criadas para manter as crianças na linha e explicar o inexplicável. No entanto, a curiosidade muitas vezes a venceu, levando-a a investigar as origens destes contos, em busca da verdade escondida nos mitos. Foi durante uma dessas investigações que ela se deparou com uma história que mudaria sua vida para sempre, a história de um assador assombrado no coração de Hong Kong, onde se dizia que os espíritos se reuniam durante o Hungry Ghost Festival, atraídos pelo cheiro de carne assada. A história foi popularizada por um músico local, famoso por suas afirmações de ver espíritos, e cativou a imaginação do público. Intrigado, Kayan decidiu ir mais fundo, na esperança de descobrir a verdade por trás da lenda. Mal sabia ela que sua busca por respostas a levaria a um mundo de escuridão e terror, onde a linha entre os vivos e os mortos era confusa e onde os fantasmas famintos eram mais do que apenas uma história, eles eram reais. Capítulo 2 – A loja de carne assada assombrada. A loja ficava num beco estreito, escondida das ruas principais e longe dos olhares indiscretos dos turistas. Era um lugar pequeno e despretensioso, com uma placa desbotada pendurada acima da entrada e algumas lanternas vermelhas balançando suavemente com a brisa. O cheiro de carne assada flutuava no ar, misturando-se ao cheiro de incenso de um templo próximo. Kayan ficou do lado de fora da loja, com o caderno na mão, observando a cena. Era o meio do Festival dos Fantasmas Famintos e as ruas estavam cheias de atividade. Oferendas de comida e incenso eram colocadas fora de casas e empresas, e o som de cânticos enchia o ar enquanto as pessoas oravam pelos espíritos dos seus antepassados. Mas a loja estava estranhamente silenciosa. As janelas estavam escuras e não havia sinal da habitual atividade movimentada que acompanhava esses estabelecimentos. Era como se a loja tivesse sido esquecida, abandonada à sombra dos imponentes edifícios da cidade. Kayan abriu a porta e entrou, o cheiro de carne assada atingindo-a como uma onda. O interior estava mal iluminado, com apenas algumas velas bruxuleantes fornecendo luz. As paredes eram forradas com pedaços de carne assada, pendurados em ganchos como decorações mórbidas. Ela se aproximou do balcão, onde estava um homem idoso, com o rosto escondido nas sombras. Ele olhou para cima quando ela se aproximou, estreitando os olhos em suspeita. "O que você quer?" ele perguntou, sua voz áspera e rouca. "Sou jornalista", respondeu Kayan, segurando seu caderno. "Estou investigando as histórias sobre este lugar, sobre os espíritos que supostamente o assombram durante o Festival dos Fantasmas Famintos." A expressão do homem escureceu e ele olhou nervosamente ao redor da loja. "Não há espíritos aqui", disse ele, em voz baixa. "É apenas uma história, nada mais." Kayan não estava convencido. "As pessoas dizem que viram fantasmas aqui", lambendo a carne assada com línguas compridas, ela pressionou. "É verdade." O homem hesitou e depois balançou a cabeça. "Não sei nada sobre isso", disse ele, virando-se. "Agora, se você me dá licença, tenho trabalho a fazer." Mas Kayan não estava pronto para desistir. Ela tinha ido longe demais para voltar atrás agora. "Por favor", ela disse, sua voz suavizando. "Eu só quero saber a verdade. Se há algo que você tem medo, eu posso ajudar." O homem congelou, de costas para ela, e por um momento houve silêncio. Então, lentamente, ele se virou, o rosto pálido e tenso. "Você quer a verdade?" ele perguntou, sua voz tremendo. "Então você deveria deixar este lugar e nunca mais voltar. É melhor deixar algumas coisas em paz." Kayan sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas ela se manteve firme. "Não vou embora até obter respostas", disse ela com firmeza. O homem olhou para ela por um longo momento, depois suspirou, com os ombros caídos em derrota. "Muito bem", disse ele, sua voz quase um sussurro. "Mas não diga que eu não avisei." Ele gesticulou para que ela o seguisse, conduzindo-a até uma pequena porta nos fundos da loja. A porta se abriu, revelando uma escada estreita que descia na escuridão. Kayan hesitou, mas sua curiosidade levou-a melhor sobre ela. Ela seguiu o homem escada abaixo, com o coração batendo forte no peito. O ar ficou mais frio à medida que desciam.
e o cheiro de carne assada desapareceu, sendo substituído por um odor mofado e úmido. No final da escada, eles entraram em uma sala pequena e mal iluminada. As paredes estavam repletas de prateleiras cheias de potes velhos e empoeirados, e no centro da sala havia um grande altar ornamentado, coberto de oferendas de comida, incenso e papel moeda. O homem se aproximou do altar e acendeu um bastão de incenso, inclinando a cabeça em oração. Caim assistiu em silêncio, sua mente acelerada. Qual era esse lugar? E por que ele a trouxe aqui? Depois de um momento, o homem virou-se para ela, com uma expressão sombria. Foi aqui que tudo começou, disse ele, com a voz carregada de tristeza. Os espíritos que você procura, aqueles que lambem a carne assada com suas línguas compridas, são as almas daqueles que foram injustiçados, daqueles que morreram com uma fome que nunca poderia ser saciada. Os olhos de Caim se arregalaram em choque. O que você quer dizer? Ela perguntou. O homem suspirou e começou a contar a sua história, uma história de traição, ganância e vingança, de uma família dilacerada pela tragédia e de uma maldição que atormentava este lugar há décadas. Capítulo 3 – A Maldição dos Fantasmas Famintos. A história começou há muitos anos, quando a loja era administrada por uma família rica conhecida por suas deliciosas carnes assadas. Os negócios estavam crescendo e a família prosperava, mas o sucesso teve um custo. O proprietário, um homem chamado Sr. Chan, era um empresário implacável que pouco se importava com o bem-estar de seus trabalhadores. Pagou-lhes salários miseráveis, forçou-os a trabalhar longas horas em condições terríveis e ameaçou-os com violência se ousassem queixar-se. Entre seus trabalhadores estava uma jovem chamada Mei Ling, que veio para a cidade em busca de uma vida melhor. Ela era uma trabalhadora, dedicada e leal, mas o Sr. Chan aproveitou-se da sua bondade, explorando-a para seu próprio ganho. Foi prometido a Mei Ling uma posição melhor e um salário melhor, mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, ela trabalhou até os ossos, e sua saúde piorou enquanto ela lutava para acompanhar as exigências do trabalho. Um dia, Mei Ling desmaiou de exaustão e o Sr. Chan, temendo a perda de sua melhor funcionária, recusou-se a deixá-la descansar. Ele a forçou a continuar trabalhando, ignorando seus pedidos de ajuda. A condição de Mei Ling piorou e ela acabou sucumbindo à doença, morrendo na mesma loja onde havia trabalhado tão incansavelmente. Mas o espírito de Mei Ling não descansou. Ela voltou como um fantasma faminto, impulsionada pela fome insatisfeita que a consumiu em vida. A ela juntaram-se outros que sofreram destinos semelhantes às mãos do Sr. Chan, e trabalhadores sobrecarregados de trabalho, mal pagos e deixados para morrer sem pensar duas vezes. Os espíritos começaram a assombrar a loja, atraídos pelo cheiro da carne assada que lhes foi negada em vida. Eles apareciam à noite, lambendo a carne com suas línguas longas e fantasmagóricas, tentando saciar a fome que os acompanhou até a morte. O Sr. Chan foi atormentado pelos espíritos, incapaz de escapar da sua ira. Ele tentou apaziguá-los com oferendas, mas nunca foi suficiente. A fome dos fantasmas era insaciável e eles continuaram a assombrar a loja, afastando clientes e deixando o negócio em ruínas. Desesperado, Chan procurou a ajuda de um sacerdote taoísta, que o aconselhou a construir um altar e fazer oferendas regulares aos espíritos. O Sr. Chan fez o que lhe foi dito e, por um tempo, as assombrações cessaram. Mas a maldição estava longe de ser quebrada. Os espíritos permaneceram presos à loja por seus desejos não realizados, e a maldição foi transmitida de geração em geração, cada novo proprietário sofrendo o mesmo destino. O homem terminou sua história, com a voz carregada de pesar. Sou o último da família Chan, disse ele. Eu herdei esta loja e a maldição que vem com ela. Tentei manter os espíritos sob controle, mas a fome deles é grande demais. Eles não podem ficar satisfeitos, não importa o quanto eu lhes ofereça. Caim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela veio aqui em busca de uma história, mas o que encontrou foi muito mais do que esperava. A maldição era real e os espíritos ainda estavam aqui, espreitando nas sombras, esperando pela próxima vítima. Capítulo 4 – Um gosto de terror. Caim não conseguia se livrar do sentimento de desconforto ao sair da loja naquela noite. A história que o homem lhe contou assombrava seus pensamentos, e ela não pôde deixar de se perguntar se os espíritos a estavam observando mesmo agora, suas línguas fantasmagóricas lambendo o ar, saboreando o medo que permanecia no fundo de sua mente. Determinada a desvendar o mistério, Caim decidiu ficar na área por alguns dias, na esperança de testemunhar a assombração por si mesma. Ela alugou um pequeno quarto em uma pousada próxima, onde poderia ficar de olho na loja sem chamar muita atenção.
As noites eram longas e agitadas, cheias de ruídos estranhos e sussurros misteriosos que pareciam vir do nada. Caia acordou no meio da noite, encharcada de suor, com o coração batendo forte no peito. O ar estava denso de tensão e ela podia sentir a presença de algo invisível, observando-a das sombras. Na terceira noite, quando estava pegando no sono, ela ouviu um som que fez seu sangue gelar, um ruído fraco e úmido de um gole, como se alguém lambesse os lábios no escuro. O som ficou mais alto, mais insistente, até encher a sala, ecoando nas paredes e reverberando em seus ouvidos. Caia sentou-se na cama, com o coração acelerado. O barulho vinha de fora de sua janela, e ela podia ver uma luz fraca tremeluzindo no beco abaixo. Ela pegou sua câmera e se aproximou cautelosamente da janela, olhando para a escuridão. O que ela viu a fez ofegar de horror. Ali, na penumbra do beco, havia duas figuras, uma mãe e sua filha pequena, ambas vestidas com roupas esfarrapadas e antiquadas. Seus rostos eram pálidos e magros, seus olhos eram vazios e fundos, e suas línguas, eram impossivelmente longas, saindo de suas bocas como cobras se contorcendo. A mãe e a filha lambiam os pedaços de carne assada pendurados do lado de fora da loja, as línguas deslizando pela superfície brilhante, saboreando a essência que havia penetrado na carne. Caia assistiu horrorizado enquanto a carne parecia se dissolver sob suas línguas, deixando nada para trás além de um rastro de gosma. Ela se atrapalhou com a câmera, tentando capturar a cena, mas suas mãos tremiam demais para conseguir uma foto nítida. As figuras continuaram seu banquete medonho, alheias à presença dela, suas línguas se agitando como serpentes, saboreando o ar. A respiração de Caian ficou presa na garganta quando a mãe virou a cabeça, seus olhos vazios fixando-se nos de Caian. Por um momento, o tempo pareceu parar e Caian sentiu uma onda de terror tomar conta dela, paralisando-a no lugar. Então, tão repentinamente quanto apareceram, as figuras desapareceram, fundindo-se nas sombras como fumaça. O beco ficou em silêncio mais uma vez, o único som era o zumbido distante da cidade. Caian desabou na cama, com o coração batendo forte no peito. Ela os tinha visto, os fantasmas, os espíritos famintos que assombravam a loja, e eles também a tinham visto. Capítulo 5 – A Festa dos Amaldiçoados. No dia seguinte, Caian não conseguia se livrar da sensação de pavor que se apoderou dela. Ela sabia que precisava voltar à loja, confrontar o homem e exigir respostas, mas a ideia de voltar para lá a encheu de medo. Mas Caian não desistia de um desafio. Ela se preparou e voltou para a loja, sua mente cheia de perguntas. O que ela viu? Os espíritos eram reais? E se sim, o que eles queriam? A loja estava silenciosa como sempre, o cheiro de carne assada pairava no ar. Caian abriu a porta e entrou, seus olhos examinando o interior mal iluminado. O homem não estava à vista e a loja estava vazia, exceto pelos pedaços de carne pendurados nos ganchos. Ela se aproximou do balcão e gritou, mas não houve resposta. O silêncio era opressivo e Caian sentiu uma sensação crescente de desconforto. Algo estava errado. Ela caminhou até os fundos da loja, até a porta que dava para as escadas, mas estava trancada. Ela bateu, mas não houve resposta. O pânico começou a se instalar quando ela percebeu que estava sozinha. De repente, a porta atrás dela se abriu e Caian se virou, com o coração pulando na garganta. Mas era apenas o homem, com o rosto pálido e abatido, os olhos cheios de medo. Você não deveria ter voltado, disse ele, com a voz trêmula. Caian engoliu em seco, sua voz quase um sussurro. Eu os vi, disse ela. Os fantasmas. Eles estavam lambendo a carne. A expressão do homem escureceu e ele assentiu lentamente. Eles estão com fome, disse ele. Eles sempre serão. Caian sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que eles querem? O homem hesitou e depois suspirou. Eles querem o que lhes foi negado na vida, disse ele. Eles querem comer. Mas a sua fome nunca poderá ser satisfeita. Eles são amaldiçoados a vagar pela terra, em busca de comida que nunca poderão provar de verdade. A mente de Caian disparou enquanto ela tentava entender tudo. Existe alguma maneira de detê-los? Ela perguntou. O homem balançou a cabeça. A maldição é muito forte, disse ele. Isso foi transmitido de geração em geração. A única maneira de quebrá-lo seria destruir a loja, queimá-la até o chão. Mas mesmo assim, temo que os espíritos encontrem um novo lugar para assombrar. Caian sentiu uma onda de desesperança tomar conta dela. A maldição era inquebrável e os espíritos estavam condenados a vagar para sempre, sua fome nunca saciada. Mas ela não podia simplesmente ir embora.
ela tinha que fazer alguma coisa. Eu quero ajudar, disse ela, com a voz firme. Tem que haver uma maneira de acalmar seus espíritos. O homem olhou para ela por um longo momento e depois assentiu lentamente. Pode haver uma maneira, disse ele. Mas é perigoso. Kayan se inclinou para frente, com o coração batendo forte no peito. Diga-me. O homem respirou fundo e começou a explicar. Os espíritos são atraídos pela carne porque é uma lembrança do que lhes foi negado na vida, disse ele. Se pudermos fazer uma oferenda e uma oferta de comida que eles possam realmente consumir, pode ser o suficiente para acalmar seus espíritos. Kayan franziu a testa. Mas como eles podem comer se não têm corpo físico? O homem hesitou, depois enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa ornamentada. Ele o abriu e revelou um pedaço de papel coberto de símbolos intrincados. Isto é um talismã, disse ele. Tem o poder de permitir que os espíritos consumam os alimentos, os saboreiem como faziam em vida. Mas é perigoso. Se os espíritos consumirem demais, eles poderão se tornar mais poderosos, mais perigosos. O coração de Kayan acelerou. E se não funcionar? A expressão do homem era sombria. Então a maldição continuará e os espíritos ficarão ainda mais vorazes. Eles não irão parar até que tenham consumido tudo em seu caminho. Kayan engoliu em seco, sua mente acelerada. Esta era sua chance de acabar com a maldição, de acalmar os espíritos. Mas também era um risco que poderia custar-lhe tudo. Mas Kayan não era do tipo que recuava. Ela pegou o talismã da mão do homem, com uma determinação firme. Eu farei isso, disse ela. Diga-me o que preciso fazer. Capítulo 6. A oferta final. A noite estava escura e opressiva enquanto Kayan se preparava para o ritual. O homem a instruiu sobre o que fazer, e ela passou o dia reunindo os itens necessários, e comida, incenso e o talismã que permitiria aos espíritos consumir a oferenda. Ela montou o altar nos fundos da loja, colocando a comida na mesa e acendendo o incenso. O ar estava denso com o cheiro de carne assada, e a luz bruxuleante das velas lançava sombras misteriosas nas paredes. O coração de Kayan acelerou enquanto ela recitava o encantamento que o homem lhe ensinara, segurando o talismã sobre a comida. Os símbolos no papel começaram a brilhar e o ar ao seu redor pareceu ficar mais frio, como se os espíritos estivessem se aproximando. De repente, a sala se encheu de um rosnado baixo e gutural, e Kayan sentiu uma presença atrás dela. Ela se virou e viu as figuras da mãe e da filha, suas formas fantasmagóricas brilhando na escuridão, suas longas línguas balançando enquanto se aproximavam do altar. Kayan engoliu em seco, com as mãos tremendo enquanto estendia o talismã. Aceite esta oferta, disse ela, com a voz trêmula, e que seus espíritos encontrem paz. Os espíritos hesitaram, depois estenderam a mão lentamente, as línguas envolvendo a comida. Kayan assistiu horrorizado enquanto eles devoravam a oferenda, suas línguas se movendo com velocidade desumana, consumindo tudo em seu caminho. Mas enquanto os espíritos comiam, Kayan percebeu algo estranho. Quanto mais consumiam, mais sólidos se tornavam, e suas formas fantasmagóricas assumiam uma aparência mais humana. Seus olhos brilhavam com uma luz misteriosa e suas línguas pareciam ficar mais longas, mais grotescas. O coração de Kayan acelerou quando ela percebeu o perigo. O talismã estava funcionando, mas também tornava os espíritos mais poderosos, mais perigosos. Ela tinha que detê-los antes que fosse tarde demais. Mas já era tarde demais. Os espíritos voltaram seus olhos brilhantes para Kayan, suas línguas se agitando como serpentes. Ela recuou, sua mente correndo enquanto tentava pensar em uma maneira de detê-los. Mas não houve tempo. Os espíritos avançaram sobre ela, suas línguas envolvendo seu pescoço, sufocando-a até a morte. Kayan ofegou, sua visão ficando turva enquanto ela lutava para se libertar. Mas os espíritos eram demasiado fortes, a sua fome era demasiado grande. Ao sentir que estava escapando, o último pensamento de Kayan foi para o homem, aquele que lhe contou a história da maldição. Ele sabia do perigo, mas mesmo assim a mandou cair na armadilha. E agora ela era apenas mais uma vítima da maldição, outra alma perdida pela fome dos espíritos. A loja ficou em silêncio mais uma vez, o único som era o fraco brilho da luz das velas que lançava sombras misteriosas nas paredes. Os espíritos desapareceram, a fome foi temporariamente saciada, mas a maldição permaneceu, e continuaria enquanto houvesse almas para alimentar o seu apetite insaciável. O final da segunda história. Terceira história, a festa das almas esquecidas. Capítulo 1. Os convidados invisíveis.
O ar úmido de Hong Kong estava cheio de expectativa enquanto a cidade se preparava para o festival anual do Fantasma Faminto. As ruas eram adornadas com lanternas de papel e altares improvisados alinhavam-se nas esquinas, cheios de oferendas de comida, incenso e papel de jóis. O cheiro pungente de oferendas queimadas misturava-se com o ar úmido, criando uma atmosfera ao mesmo tempo festiva e misteriosa. Num apartamento pequeno e mal iluminado no coração da cidade, Ming Wei, uma jovem jornalista, estava sentada à sua secretária, examinando com os olhos as notas que tinha reunido para o seu próximo artigo. Ela estava determinada a escrever uma peça que se destacasse, algo que se aprofundasse nas práticas culturais do festival. Ao ler as histórias e superstições que cercavam o Hungry Ghost Festival, uma história em particular chamou sua atenção. Era uma crença antiga que havia caído em desuso nos últimos anos e um alerta contra a oferta de comidas generosas aos fantasmas famintos. Tradicionalmente, oferendas de broto de feijão, tofu e longan, alimentos com alto teor de água, eram feitas a esses espíritos por gentileza, para que pudessem consumir um pouco antes que virasse cinza na boca. Mas com o passar dos anos, muitos começaram a confundir essas oferendas com aquelas feitas para homenagear os ancestrais, organizando grandes festas que atraíam não apenas os espíritos benevolentes, mas também aqueles com intenções mais sombrias. Intrigado com as possíveis consequências de tal erro, Ming Wei decidiu ir mais fundo. Ela tinha ouvido rumores de pessoas que passaram por acontecimentos estranhos após o festival, histórias que muitas vezes eram descartadas como mera superstição. Mas algo na forma como essas histórias eram contadas, o medo nas vozes daqueles que as contavam, a fez acreditar que havia mais no festival do que aparentava. Ao continuar sua pesquisa, Ming Wei se deparou com um relato particularmente assustador. Era um artigo de jornal antigo e esquecido da década de 1980, detalhando uma família que havia desaparecido sem deixar vestígios logo após o Hungry Ghost Festival. O artigo mencionava que a família havia feito uma oferta extraordinariamente generosa naquele ano, para a grande inveja dos vizinhos. A história causou um arrepio na espinha de Ming Wei. Poderia haver uma ligação entre as generosas ofertas e o desaparecimento da família. Determinada a descobrir mais, ela marcou uma visita à área onde a família morava, na esperança de descobrir quaisquer vestígios do mistério. Capítulo 2 – O Beco Esquecido. No dia seguinte, Ming Wei se viu diante de um prédio antigo e em ruínas em um dos bairros mais antigos de Hong Kong. A área já viu dias melhores, com muitas lojas e residências fechadas com tábuas ou abandonadas. O prédio onde a família desaparecida morava não era exceção. As janelas estavam quebradas e a porta pendia frouxa das dobradiças. Ming Wei hesitou por um momento antes de abrir a porta. O interior estava escuro e bolorento, o ar denso de poeira e decomposição. Ela pegou uma lanterna e começou a explorar, seus passos ecoando assustadoramente no espaço vazio. Ao passar pelo prédio, ela percebeu que o interior havia permanecido praticamente intocado desde o desaparecimento da família. Fotografias desbotadas ainda estavam penduradas nas paredes e uma camada de poeira cobria os móveis. Era como se o tempo tivesse parado neste lugar esquecido, as vidas dos seus antigos ocupantes congeladas no tempo. O coração de Ming Wei disparou quando ela entrou na cozinha, onde ainda permaneciam os restos da última refeição que a família havia preparado. Pratos e tigelas estavam espalhados pela mesa, a comida apodreceu há muito tempo. Mas o que chamou sua atenção foi um pequeno altar no canto, com velas queimadas até virar tocos. As oferendas já haviam virado pó há muito tempo, mas o leve cheiro de incenso ainda pairava no ar. Ela se aproximou cuidadosamente do altar, seus olhos examinando as oferendas. Havia os itens tradicionais, e broto de feijão, tofu, longan, mas também havia alimentos mais luxuosos, itens que normalmente não seriam oferecidos aos fantasmas famintos. Ming Wei sentiu um arrepio na espinha ao perceber o significado do que estava vendo. A família cometeu o erro de oferecer esses alimentos aos espíritos errados e pagou o preço. Enquanto ela estava ali, uma súbita rajada de vento soprou pela sala, apagando a última das velas. Ming Wei pulou, com o coração batendo forte no peito. Ela rapidamente saiu do prédio, sua mente pensando no que havia descoberto. Mas ao sair, ela não conseguiu afastar a sensação de que estava sendo observada. Ela olhou ao redor nervosamente, mas a rua estava vazia. O único som era o zumbido distante da cidade, um forte contraste com o silêncio sinistro do prédio que ela acabará de deixar. Ming Wei correu de volta para seu apartamento, ansiosa para colocar alguma distância entre ela e o antigo prédio.
Mas ao fechar a porta atrás de si, ela não pôde deixar de sentir que havia trazido algo consigo, algo sombrio e malévolo que agora permanecia nas sombras de sua casa. Capítulo 3 – A assombração começa. Naquela noite, Mingwei teve dificuldade para dormir. Cada vez que fechava os olhos, via imagens do antigo prédio e do altar esquecido. Ela se revirou e revirou, sua mente repassando os acontecimentos do dia uma e outra vez. Quando ela estava prestes a adormecer, um som estranho a acordou. Era um ruído suave e farfalhante, como o som de papel sendo amassado. Mingwei sentou-se na cama, com o coração acelerado enquanto ouvia atentamente. O barulho parecia vir da sala. Ela hesitou por um momento antes de sair da cama e caminhar lentamente em direção à fonte do som. O apartamento estava escuro, a única luz vinha do brilho fraco da cidade lá fora. Ao entrar na sala, ela viu algo que fez seu sangue gelar. As anotações nas quais ela estava trabalhando estavam espalhadas pelo chão, como se alguém as tivesse vasculhado. Mas não havia mais ninguém no apartamento. As mãos de Mingwei tremiam enquanto ela reunia os papéis, sua mente disparada de medo e confusão. De repente, o farfalhar voltou, desta vez mais alto, e Mingwei percebeu que vinha do pequeno altar que ela havia montado no canto da sala, uma simples oferenda que ela havia feito em homenagem ao festival. O incenso que ela acendeu antes havia queimado, mas o papel moeda que ela havia deixado como oferenda agora se movia por conta própria, como se estivesse sendo perturbado por uma força invisível. Mingwei recuou, o coração batendo forte no peito. Ela tentou se convencer de que era apenas um rascunho, mas no fundo sabia que havia algo mais sinistro em jogo. As histórias que ouvirá sobre os fantasmas famintos, os avisos sobre oferecer-lhes demasiado, ela estava começando a acreditar que eram verdade. Nos dias seguintes, as estranhas ocorrências em seu apartamento só ficaram mais frequentes. Os objetos se moviam por conta própria, as portas abriam e fechavam sozinhas e, à noite, ela ouvia o som fraco de vozes sussurrantes, como se os espíritos estivessem conversando entre si, fora de seu alcance. Mingwei tornou-se cada vez mais paranoica, sua mente outrora racional consumida pelo medo. Ela mal dormiu, seus pensamentos atormentados pela ideia de que de alguma forma ela havia irritado os espíritos. Ela começou a ver sombras saindo pelo canto do olho e, toda vez que se virava para olhar, não havia nada ali. Desesperada por respostas, Mingwei decidiu consultar um espírita local, alguém que pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Ela estava cética, mas neste momento estava disposta a tentar qualquer coisa para se livrar da presença assustadora em sua casa. Capítulo 4 – O aviso do espírita. Mingwei foi até uma loja pequena e despretensiosa escondida em uma das vielas estreitas da cidade. A placa acima da porta estava desbotada e as janelas cobertas com cortinas grossas, dando ao local um ar de sigilo. Ela hesitou por um momento antes de abrir a porta e entrar. A loja estava mal iluminada, cheia do cheiro de incenso e do som suave de sinos tilintando ao fundo. Prateleiras cobriam as paredes, cheias de vários amuletos, talismãs e outros itens espirituais. Nos fundos da loja, uma senhora idosa estava sentada atrás de uma pequena mesa, com os olhos fechados enquanto murmurava uma oração em voz baixa. Mingwei aproximou-se da mulher com cautela, sem saber o que esperar. A mulher abriu os olhos e olhou para cima, com um olhar penetrante e intenso. "Você procura respostas", disse a mulher, com a voz baixa e rouca. Não foi uma pergunta, mas uma declaração de fato. Mingwei assentiu com a garganta seca. "Sim", ela disse. "Acho que irritei alguns espíritos. Eles não me deixam em paz." A mulher estudou-a por um momento e depois fez um gesto para que Mingwei se sentasse. "Diga-me o que aconteceu", disse ela. Mingwei contou suas experiências, desde o antigo prédio até os estranhos acontecimentos em seu apartamento. A mulher ouviu atentamente, sua expressão ficando mais séria à medida que a história avançava. Quando Mingwei terminou, a mulher ficou sentada em silêncio por um momento, como se estivesse pensando no que dizer a seguir. Finalmente, ela falou. "Você cometeu um erro grave", disse ela. "As oferendas que você viu naquele edifício não eram destinadas aos ancestrais. Eram destinadas aos fantasmas famintos. E ao entrar naquele lugar, ao perturbar o altar, você os convidou para a sua vida." Mingwei sentiu uma onda de pavor tomar conta dela. "Existe alguma maneira de se livrar deles?" ela perguntou, sua voz tremendo. A mulher assentiu lentamente. "Existe um caminho, mas não é fácil", disse ela. "Você deve fazer as pazes. Você deve oferecer a eles o que eles realmente desejam, comida aguada, algo que eles possam consumir antes que vire cinzas."
E você deve fazer isso com sinceridade, pois eles podem sentir o engano. Mingwei sentiu um lampejo de esperança. Eu posso fazer isso, disse ela. Mas como vou saber que eles vão me deixar em paz depois disso? A mulher balançou a cabeça. Não há garantias, disse ela. Os espíritos são imprevisíveis. Eles podem aceitar sua oferta ou não, mas é sua única chance. Mingwei agradeceu à mulher e saiu da loja, com a mente agitada com as informações que acabará de receber. Ela sabia o que tinha que fazer, mas a ideia de enfrentar os espíritos novamente a encheu de medo. Ainda assim, ela não tinha escolha. Se quisesse se livrar da presença assustadora, teria que fazer a oferenda. Capítulo 5 – A oferta final. Naquela noite, Mingwei preparou a oferenda conforme as instruções do espiritualista. Ela reuniu os itens tradicionais e broto de feijão, tofu, longan, e os colocou cuidadosamente no altar de sua sala. Ela acendeu o incenso e sentou-se em frente ao altar, com o coração batendo forte no peito. Enquanto a fumaça do incenso subia no ar, Mingwei fechou os olhos e começou a falar baixinho, dirigindo-se aos espíritos que ela acreditava estarem agora presentes na sala. Eu ofereço esta comida para você, disse ela, com a voz trêmula. Por favor, aceite e me deixe em paz. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, a sala esfriou e Mingwei sentiu uma presença atrás dela, como se algo estivesse observando cada movimento seu. Ela manteve os olhos fechados, com muito medo de olhar. De repente, ela ouviu uma voz fraca e sussurrante, seguida pelo som de algo se movendo pelo chão. Mingwei abriu os olhos bem a tempo de ver a comida no altar começar a murchar e virar cinzas, como se fosse consumida por uma força invisível. Seu coração disparou enquanto observava a cena se desenrolar, o silêncio misterioso quebrado apenas pelo leve som de mastigação. As sombras na sala pareceram ficar mais escuras e Mingwei sentiu o ar ficar denso de tensão. Finalmente, o sussurro parou e a sala voltou à temperatura normal. A comida no altar desapareceu, reduzida a um monte de cinzas. Mingwei soltou um suspiro trêmulo, o alívio tomando conta dela ao perceber que os espíritos haviam aceitado sua oferta. Mas quando ela se levantou para sair, um arrepio repentino percorreu sua espinha. Ela se virou lentamente, seus olhos examinando a sala em busca de qualquer sinal dos espíritos. Mas não havia nada, apenas o brilho fraco do incenso e a luz bruxuleante das velas. Mingwei suspirou de alívio e foi até seu quarto, exausta pelos acontecimentos da noite. Mas quando se deitou para dormir, não conseguiu afastar a sensação de que algo ainda estava errado. O apartamento estava silencioso, silencioso demais. As sombras pareciam maiores do que antes, e o ar estava denso com uma sensação de desconforto. Quando estava prestes a adormecer, ouviu um som fraco vindo da sala, o farfalhar de papel, o mesmo som que a acordara nas noites anteriores. Seu coração acelerou quando ela percebeu que os espíritos não haviam partido. Eles ainda estavam lá, esperando, observando. Mingwei sentou-se na cama, sua mente disparada de medo. Ela havia feito tudo o que o espírita lhe dissera para fazer, porque os espíritos ainda a assombravam. De repente, as vozes sussurrantes voltaram, desta vez mais altas, ecoando pelo apartamento como um canto sinistro. Mingwei tapou os ouvidos, tentando bloquear o som, mas não adiantou. Os espíritos estavam zangados, a fome ainda insatisfeita. À medida que as vozes ficavam mais altas, Mingwei sentiu uma sensação esmagadora de pavor. Ela percebeu com horror que a oferenda só piorou as coisas, os espíritos não foram apaziguados, ficaram furiosos. Na escuridão, ela viu as sombras mudarem, assumindo a forma de figuras retorcidas com olhos fundos e bocas abertas. Os espíritos vieram reivindicá-la e não havia como escapar de sua ira. Os gritos de Mingwei ecoaram pelo apartamento, mas não havia ninguém para ouvi-la. A cidade lá fora continuou, alheia ao terror que se desenrolava dentro daquelas muralhas. Quando o sol nasceu, o apartamento ficou em silêncio mais uma vez, e o único sinal dos acontecimentos da noite era um leve rastro de cinzas que levava ao altar. Mingwei se foi, seu destino selado pelos mesmos espíritos que ela tentou apaziguar. E enquanto a cidade se preparava para mais uma noite do Festival dos Fantasmas Famintos, os espíritos permaneceram, a sua fome insaciável, a sua presença um lembrete constante dos perigos que se escondiam logo além do véu dos vivos. O final da terceira história. Quarta história, A Sombra da 14ª Noite. Capítulo 1. A Presença Invisível. No coração da China, aninhada entre montanhas e rios, encontra-se uma aldeia intocada pela marcha implacável do tempo. Os aldeões aderem a tradições antigas e suas vidas são ditadas por rituais transmitidos de geração em geração.
O mais sagrado deles é o Hungry Ghost Festival, uma época em que o véu entre os vivos e os mortos é mais tênue. Durante séculos, a festa foi marcada pelo acendimento de lanternas, pela queima de incenso e pela oferta de alimentos para apaziguar os espíritos que regressam ao mundo dos vivos. Mas nos últimos anos, acontecimentos estranhos começaram a assolar a aldeia. Acidentes inexplicáveis, doenças súbitas e sussurros de sombras escuras movendo-se durante a noite semearam o medo entre os moradores. Eles falam em voz baixa sobre uma maldição, sobre espíritos raivosos em busca de vingança. E à medida que se aproxima a 14ª noite do 7º mês lunar, o ar fica denso de tensão e pavor. Este ano o festival será diferente. Este ano, a escuridão que espreita nas sombras virá à tona e a aldeia será forçada a confrontar os segredos que enterrou durante tanto tempo. Os preparativos para o festival estavam a todo vapor enquanto a vila fervilhava de atividade. As crianças corriam pelas ruas, suas risadas ecoando nas antigas paredes de pedra, enquanto os mais velhos se reuniam para supervisionar a construção do altar. O ar estava denso com o cheiro de incenso e o som de cânticos, enquanto os aldeões se preparavam para receber os espíritos dos seus antepassados. No entanto, abaixo da superfície, havia uma corrente de desconforto. Durante semanas, coisas estranhas vinham acontecendo na aldeia. As pessoas falavam de sombras que se moviam por conta própria, de passos ecoando em salas vazias e de ventos frios que varriam a aldeia na calada da noite. Os aldeões estavam com medo, embora não ousassem falar sobre isso abertamente. Ling, uma jovem que regressou recentemente à aldeia depois de muitos anos na cidade, estava entre aqueles que sentiram a escuridão crescente. Ela voltou para cuidar da avó doente, mas desde o momento em que chegou sentiu uma presença fria pairando no ar. No início, ela descartou isso como sendo sua imaginação, mas com o passar dos dias, o sentimento ficou mais forte. Uma noite, enquanto Ling se preparava para ir para a cama, ela ouviu um barulho do lado de fora da janela. Foi um som suave e arrastado, como se alguém arrastasse os pés na terra. Ela olhou para a escuridão, mas não viu nada. Quando ela estava prestes a se virar, uma figura apareceu ao longe, quase invisível na penumbra. Era um homem, ou pelo menos parecia, mas havia algo estranho nele. Seus movimentos eram espasmódicos, pouco naturais, e quando ele se aproximou, Ling viu que seus olhos eram ocos, vazios. Ela cambaleou para trás, com o coração acelerado, e quando olhou novamente, a figura havia desaparecido. Mas a sensação de pavor permaneceu, um nó frio na boca do estômago. Ela tentou dizer a si mesma que era apenas um truque de luz, mas no fundo sabia que algo estava terrivelmente errado. Capítulo 2 – O Ritual. À medida que se aproximava a 14ª noite do 7º mês lunar, os aldeões ficaram mais ansiosos. Os incidentes de ocorrências estranhas aumentaram e o medo que fervilhava sob a superfície agora ameaçava transbordar. Os mais velhos, desesperados para apaziguar os espíritos e proteger a aldeia, decidiram realizar um antigo ritual que não era realizado há anos. O ritual tinha como objetivo limpar a aldeia de quaisquer espíritos malévolos e garantir a passagem segura das almas dos ancestrais de volta à vida após a morte. Envolvia o sacrifício de animais, a queima de ofertas e uma vigília noturna do sumo sacerdote do templo. Os aldeões se reuniram no templo, com rostos solenes enquanto observavam os preparativos. Ling também estava lá, embora sentisse uma crescente sensação de desconforto. Sua avó, que sempre foi uma fonte de conforto e sabedoria, caiu num sono profundo do qual não conseguia ser despertada. Ling havia tentado de tudo para acordá-la, mas era como se sua avó estivesse em transe, perdida em um mundo próprio. O ritual começou à meia-noite, sob a luz da lua cheia. O sumo sacerdote entoou antigos encantamentos enquanto os aldeões inclinavam a cabeça em oração. O ar estava denso com o cheiro de incenso queimado e o crepitar do fogo enchia o silêncio da noite. Mas quando o ritual atingiu o seu clímax, algo deu errado. O fogo, que ardia continuamente, de repente ganhou vida, suas chamas subindo alto para o céu. Os aldeões engasgaram em choque quando o fogo se espalhou, consumindo o altar e as oferendas. O canto do sumo sacerdote vacilou e ele cambaleou para trás, com os olhos arregalados de medo. E então, das chamas, surgiu uma figura. Era a mesma figura que Ling vira naquela noite, do lado de fora de sua janela, mas agora estava claro que não se tratava de um homem comum. A figura era alta e magra, a pele pálida e esticada sobre os ossos. Seus olhos ainda eram vazios e sua boca estava torcida em um sorriso grotesco. Os aldeões gritaram e fugiram, mas não houve fuga.
A figura se movia com uma velocidade anormal, seus longos membros se esticando para agarrar aqueles que tentavam correr. Ling ficou congelada no lugar, sua mente acelerada enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Assim que a figura a alcançou, uma voz ecoou pela noite. Era a avó dela, acordada e alerta, com a voz forte e autoritária. Ela gritou o nome da figura, e ela parou, voltando seu olhar vazio para ela. A figura pareceu hesitar, seus movimentos ficando mais lentos à medida que era atraída pela voz de Ling. A velha começou a cantar numa língua que Ling não reconhecia, a voz subindo e descendo num padrão rítmico. A figura vacilou, sua forma tremeluzindo como uma sombra ao vento. E então, com um grito final e estridente, a figura se desintegrou em uma nuvem de fumaça negra, que foi rapidamente levada pelo vento. O fogo extinguiu-se e a aldeia mergulhou num silêncio assustador. Os aldeões retornaram lentamente, com os rostos pálidos de medo. Eles se reuniram em torno da avó de Ling, que havia caído no chão, exausta pelo esforço. Ling correu para o lado dela, mas a respiração de sua avó era superficial e seus olhos estavam fechados. Ela nos salvou, sussurrou o sumo sacerdote, com a voz trêmula. Ela conhecia as palavras antigas. As palavras para banir o espírito. Mas quando Ling olhou para a avó, ela sabia que aquilo não era o fim. O espírito havia sido banido, mas a escuridão que se espalhara pela aldeia não seria tão facilmente contida. Capítulo 3 – O Assombrado. Os dias seguintes ao ritual foram tensos e cheios de desconforto. Os aldeões estavam nervosos, cautelosos com qualquer sinal de que a escuridão pudesse voltar. Ling ficou ao lado da avó, rezando por sua recuperação, mas a velha permaneceu inconsciente, com sua vida por um fio. Enquanto isso, coisas estranhas continuavam a acontecer na aldeia. As pessoas relataram ver sombras se movendo nos cantos da visão, ouvir vozes sussurrando no escuro e sentir um peso opressivo no ar. Os aldeões evitavam sair depois de escurecer, e as ruas outrora animadas estavam agora estranhamente silenciosas à noite. Certa noite, Ling decidiu visitar o templo para orar pela recuperação de sua avó. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, ela não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observada. Os cabelos de sua nuca se arrepiaram e ela acelerou o passo, o coração batendo forte no peito. Quando chegou ao templo, encontrou o vazio, a luz bruxuleante das velas lançando longas sombras nas paredes. Ela se ajoelhou diante do altar e fechou os olhos, tentando se concentrar em suas orações. Mas, ao fazê-lo, ouviu um som fraco atrás dela, como o farfalhar de um tecido. Ling virou-se lentamente, com a respiração presa na garganta. A princípio ela não viu nada, mas então uma figura saiu das sombras. Era uma mulher, com o rosto pálido e os olhos vazios. Ela usava um manto tradicional, o tecido rasgado e manchado com o que parecia ser sangue seco. A mulher sorriu, mas foi um sorriso frio e cruel que causou um arrepio na espinha de Ling. Você não deveria estar aqui, disse a mulher, com a voz baixa e rouca. Os espíritos estão com raiva. Eles virão atrás de você. Ling recuou, com o coração disparado. Quem é você? Ela exigiu, sua voz tremendo. A mulher inclinou a cabeça, seu sorriso se alargando. Eu sou uma das esquecidas, ela respondeu. Um dos muitos que foram deixados para trás quando os vivos seguiram em frente. Fomos abandonados, abandonados. E agora temos fome. Ling sentiu um arrepio percorrer seu corpo quando as palavras da mulher foram absorvidas. Este não era um espírito comum, este era um fantasma faminto, uma alma condenada a uma eternidade de sofrimento. E agora estava aqui, na aldeia, em busca de vingança. A mulher se aproximou, os olhos fixos nos de Ling. Você não pode escapar, ela sussurrou. A escuridão consumirá todos vocês. E então, antes que Ling pudesse reagir, a mulher se lançou sobre ela, estendendo as mãos para agarrar sua garganta. Ling gritou e recuou, mas o aperto da mulher era como ferro, os dedos frios e inflexíveis. No momento em que Ling pensava que seria estrangulada, a porta do templo se abriu e um grupo de aldeões entrou correndo. Eles puxaram a mulher de cima de Ling e a prenderam, mas, ao fazê-lo, a forma da mulher tremeu e desapareceu, como um fio de fumaça ao vento. Os aldeões trocaram olhares temerosos, com os rostos pálidos. Os espíritos estão ficando mais fortes, murmurou um deles. Precisamos fazer algo antes que seja tarde demais. Mas Ling sabia que já era tarde demais. A escuridão tomou conta da aldeia e não iria desistir. Capítulo 4 – A descida. Com o passar dos dias, a situação na aldeia piorou.
Cada vez mais pessoas relataram avistamentos e experiências estranhas, e o medo que tomou conta dos aldeões ameaçava agora transformar-se em pânico total. Os mais velhos se reuniram em segredo, tentando bolar um plano para lidar com a ameaça crescente, mas nada do que tentaram parecia funcionar. A avó de Ling permaneceu em coma e sua condição piorou. Ling passou cada momento ao seu lado, desesperado para encontrar uma maneira de salvá-la. Mas à medida que as noites ficavam mais escuras e as sombras ficavam mais longas, ela começou a perder a esperança. Uma noite, sentada ao lado da cama da avó, ela ouviu uma voz sussurrando em seu ouvido. Era suave e distante, como o vento, mas as palavras eram claras. "Venha para a floresta", disse a voz. "Venha para o lugar onde tudo começou." Ling sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A floresta era um lugar proibido, um lugar onde ninguém ia depois de escurecer. Dizia-se que era assombrado pelos espíritos daqueles que morreram na aldeia, cujas almas não conseguiam encontrar a paz. Mas agora parecia que a floresta a estava chamando, atraindo-a. Ela hesitou por um momento, mas então, respirando fundo, tomou uma decisão. Se houvesse alguma chance de salvar a avó e a aldeia, ela teria que ir. Ling saiu de casa e foi até a orla da floresta. As árvores pareciam altas e escuras, seus galhos se esticando como dedos retorcidos. O ar estava frio e parado, e o único som era o das folhas quebrando sob seus pés. Quando ela entrou na floresta, a escuridão a envolveu, engolindo-a inteira. Ela caminhou pelo que pareceram horas, as árvores pressionando por todos os lados, até chegar a uma clareira. No centro da clareira havia um santuário antigo e em ruínas. As pedras estavam cobertas de musgo e o ar estava denso com o cheiro de decomposição. Ling se aproximou do santuário, com o coração batendo forte no peito. E então, ela viu uma figura parada em frente ao santuário, de costas para ela. Era alto e magro, a pele pálida e os cabelos longos e pretos. A respiração de Ling ficou presa na garganta quando a figura se virou para encará-la. Era a avó dela, mas havia algo errado. Os olhos de sua avó estavam frios e vazios, e seu rosto se contorcia num sorriso cruel. Ela deu um passo em direção a Ling, com movimentos lentos e deliberados. "Por que você veio aqui, Ling?" Sua avó perguntou, sua voz baixa e ameaçadora. "Você deveria ter ficado longe. Agora, você nunca irá embora." Ling recuou, com o coração disparado. "Isso não é real", ela sussurrou. "Isso não pode ser real." O sorriso de sua avó se alargou. "Ah, mas veja, Ling, esta vila está amaldiçoada. Os espíritos dos mortos estão presos aqui, incapazes de seguir em frente. E agora, você também está preso." Ling balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não", disse ela, com a voz trêmula. "Não vou deixar isso acontecer. Não vou deixar você me manter aqui." A avó riu, um som frio e oco que ecoou pela floresta. "É tarde demais, Ling. Você pertence à escuridão agora." E então, com uma súbita explosão de velocidade, sua avó se lançou sobre ela, estendendo as mãos para agarrá-la. Ling gritou e se virou para correr, mas a floresta estava viva, as árvores se aproximando dela, seus galhos arranhando-a enquanto ela tentava escapar. Mas não importa o quão rápido ela corresse, ela não conseguia fugir da escuridão. Ele a engoliu inteira, puxando-a para suas profundezas, até que não restasse nada além do silêncio. Capítulo 5 – O Retorno. Quando os aldeões encontraram o corpo de Ling na manhã seguinte, ela estava deitada na beira da floresta, com os olhos bem abertos e o rosto congelado em uma máscara de terror. Enterraram-na no cemitério da aldeia, mas mesmo na morte ela não encontrou paz. Naquela noite, os aldeões ouviram a voz dela ecoando pelas ruas, um lamento suave e triste que causou arrepios na espinha. Tentaram ignorar, convencer-se de que era apenas o vento, mas a voz ficou mais alta, mais insistente, até ser impossível ignorar. Os aldeões se reuniram no templo, com os rostos pálidos de medo. O sumo sacerdote tentou acalmá-los, mas suas palavras foram abafadas pelo som da voz de Ling, agora um coro de gritos angustiados. E então, as portas do templo se abriram e um vento frio varreu a sala. As velas tremeluziram e apagaram-se, mergulhando o templo na escuridão. Os aldeões se amontoaram, com o coração batendo forte no peito. E então, na escuridão, eles os viram. Os espíritos dos mortos, com os rostos contorcidos de raiva e dor, os olhos ardendo de ódio. Eles invadiram o templo, suas mãos frias estendidas para agarrar os aldeões, suas vozes elevando-se em um lamento ensurdecedor. O sumo sacerdote tentou realizar um ritual de banimento, mas sua voz foi abafada pelos gritos dos espíritos.
Os aldeões gritaram e fugiram, mas não houve fuga. Os espíritos o seguiram, as mãos frias e úmidas agarrando suas gargantas, a respiração congelando em seus pulmões. E à medida que os aldeões caíam um por um, a escuridão se aproximava, engolindo a aldeia inteira. A aldeia foi abandonada, deixada a apodrecer à sombra das montanhas. As casas desmoronaram, as ruas ficaram cobertas de mato e o templo ficou em ruínas. Mas os espíritos permaneceram, a raiva e a dor inflamando-se na escuridão. E na 14ª noite do 7º mês lunar, quando o véu entre os vivos e os mortos está mais fino, a aldeia ganha vida com os sons dos mortos. As vozes dos aldeões ecoam pelas ruas, os seus gritos são uma lembrança da escuridão que os consumia. Aqueles que se atrevem a se aventurar perto da aldeia naquela noite nunca mais são vistos, suas almas perdidas na escuridão, seus corpos deixados para apodrecer na floresta. A aldeia está amaldiçoada, a sua história escrita em sangue e sombras, um aviso para aqueles que ousam perturbar a paz dos mortos. E assim, a aldeia permanece, uma cidade fantasma assombrada pelos espíritos do passado, um lugar onde a escuridão nunca desaparece e os mortos nunca descansam. O final da 4ª história. 5ª história, o estágio fantasma. Capítulo 1, a chegada. O 7º mês havia chegado e, com ele, o ar ficou denso com o cheiro de oferendas de papel queimadas e os ecos distantes de cânticos. As ruas de Singapura fervilhavam de silenciosa expectativa, enquanto as pessoas se preparavam para o Hungry Ghost Festival. Durante esse tempo, os vivos coexistiram com os mortos, e a fronteira entre os dois mundos era mais tênue. No centro desta celebração fantasmagórica estava uma tradição que provocava arrepios nas espinhas daqueles que tinham coragem suficiente para assistir, o espetáculo de ópera para os mortos. Estas apresentações, realizadas em espaços abertos ou perto de templos, não eram apenas para os vivos, mas para os espíritos que vagavam livremente durante este mês. Dizia-se que as primeiras filas de assentos eram reservadas aos fantasmas, e apenas os tolos ou ignorantes ousariam sentar-se ali. Shen Wei, um homem de meia-idade com uma queda por tradições antigas, sentia-se atraído pelos espetáculos de ópera todos os anos. No ano anterior, ele havia vivenciado algo estranho, um encontro com uma figura sombria que desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Apesar do seu desconforto, ou talvez por causa dele, sentiu-se compelido a regressar. Este ano, a ópera seria apresentada num palco antigo e decrépito, na periferia da cidade, um lugar onde as árvores cresciam densamente e o ar estava parado. Shen Wei chegou no momento em que o anoitecer começava a cair, lançando longas sombras no chão. O palco, uma estrutura frágil de bambu e tecido, erguia-se ameaçadoramente contra o céu que escurecia. A multidão era escassa, principalmente pessoas idosas que cresceram com essas tradições. Shen Wei notou alguns rostos mais jovens, mas eles pareciam nervosos, olhando ao redor como se esperasse que algo saltasse das sombras. O palco estava bem iluminado, mas a área ao redor estava escura, com apenas o brilho bruxuleante dos bastões de incenso proporcionando alguma aparência de luz. Quando a trupe de ópera começou a se preparar, Shen Wei encontrou um lugar perto do meio, longe o suficiente do palco para evitar as primeiras filas, mas perto o suficiente para ver as expressões nos rostos dos artistas. O ar estava denso de expectativa e, à medida que a noite se aprofundava, as primeiras notas da ópera começaram a tocar. Capítulo 2. O show começa. A ópera começou com uma melodia lenta e triste, do tipo que causa arrepios na espinha. Os artistas, vestidos com trajes elaborados, moviam-se com uma graça que desmentia o cenário sinistro. Seus rostos eram pintados de branco, com detalhes em vermelho ao redor dos olhos e bocas, dando-lhes uma aparência fantasmagórica. Enquanto cantavam, suas vozes ecoavam pela noite, misturando-se aos sons dos insetos e ao ocasional farfalhar das folhas. Shen Wei sentiu uma brisa fria roçar em seu pescoço e estremeceu. Ele olhou ao redor, notando que as primeiras fileiras permaneciam vazias, exceto por algumas figuras sombrias que pareciam aparecer e desaparecer da existência. Ele esfregou os olhos, convencido de que era apenas um efeito da luz, mas o desconforto instalou-se profundamente dentro dele. À medida que a performance continuava, a história se desenrolava, uma história trágica de amor e perda, onde a protagonista, uma jovem, buscava vingança contra aqueles que a injustiçaram, mesmo após a morte. Os temas da ópera, a vingança e a vida após a morte, ressoaram profundamente no público, muitos dos quais vieram prestar homenagem aos seus entes queridos falecidos. Mas algo estava diferente nessa performance.
À medida que a noite avançava, a atmosfera ficou mais pesada e o ar ao redor do palco parecia brilhar com uma energia não natural. Os performers moviam-se com precisão mecânica, os olhos vidrados e distantes, como se estivessem em transe. A música ficou mais alta, quase ensurdecedora, e os lamentos outrora distantes dos cantores de ópera pareciam agora ecoar em todas as direções. O coração de Shen Wei bateu forte no peito. Ele notou que as figuras sombrias nas primeiras filas não eram mais apenas lampejos de luz, elas haviam assumido uma forma mais sólida, seus rostos obscurecidos pela escuridão, mas sua presença era inegável. Os outros membros da plateia remexeram-se desconfortavelmente em seus assentos, alguns lançando olhares nervosos para as fileiras vazias, outros sussurrando orações baixinho. E então, aconteceu. Capítulo 3 – Os convidados indesejados. A atriz principal, interpretando o espírito vingativo, soltou um grito de gelar o sangue que parecia rasgar a própria estrutura da realidade. As luzes do palco piscaram e, por um breve momento, toda a área mergulhou na escuridão. Quando as luzes voltaram, as figuras sombrias nas primeiras filas haviam se multiplicado, suas formas mais distintas, seus olhos brilhando em um amarelo doentio. A respiração de Shen Wei ficou presa na garganta enquanto observava uma das figuras se levantar e deslizar em direção ao palco. A atriz, ainda no personagem, continuou sua atuação, aparentemente sem perceber o espectro que se aproximava dela. O público ficou congelado no lugar, um medo coletivo tomando conta deles enquanto observavam a cena se desenrolar. A figura chegou à beira do palco e fez uma pausa. Por um momento, pareceu que o próprio tempo havia parado. Então, com um movimento repentino e brusco, a figura subiu ao palco, juntando-se aos artistas. A atriz vacilou, sua voz vacilou enquanto olhava para a nova adição à trupe. A figura, envolta em uma túnica antiga e esfarrapada, começou a imitar os movimentos da atriz, com gestos exagerados e grotescos. Shen Wei sentiu um suor frio escorrendo pela testa. A figura não fazia parte da trupe, ele tinha certeza disso. Os outros artistas pareciam igualmente perplexos, com os olhos arregalados de medo enquanto continuavam a apresentação, aterrorizados demais para mudar de personagem. O público ficou em silêncio, chocado demais para reagir. O único som era a melodia sinistra da ópera, agora acompanhada pela presença inquietante da figura fantasmagórica no palco. A tensão no ar era palpável e Shen Wei podia sentir o peso dos espíritos pressionando-o, como se estivessem observando, esperando por alguma coisa. E então, a figura virou-se para o público. Capítulo 4 – O véu fino. Quando o olhar da figura percorreu a multidão, Shen Wei sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O rosto da figura, outrora obscurecido pelas sombras, era agora visível, uma máscara distorcida de angústia e raiva, com as feições contorcidas numa expressão horrível. Seus olhos, brilhando com uma luz não natural, pareciam perfurar cada membro da plateia, fixando-se em suas almas. Shen Wei tentou desviar o olhar, mas não conseguiu desviar o olhar. A presença da figura era avassaladora, sua raiva e tristeza palpáveis. Era como se o espírito tivesse sido atraído para a ópera, em busca de algo, talvez vingança, talvez consolo, mas encontrando apenas tormento. A figura começou a falar, sua voz era um sussurro baixo e gutural que ecoou pela noite. As palavras eram incompreensíveis, mas o tom era inconfundível, uma maldição, uma lamentação, um grito por justiça. Os outros artistas, agora plenamente conscientes da presença do espectro, recuaram de medo, os seus movimentos cuidadosamente ensaiados falhando enquanto lutavam para manter a compostura. O público também foi tomado pelo terror. Alguns tentaram fugir, mas as pernas recusavam-se a mover-se, como se estivessem presas ao local por alguma força invisível. Outros sussurravam orações, agarrando talismãs e amuletos numa tentativa desesperada de afastar o mal que se abateu sobre eles. Shen Wei podia sentir o peso do olhar do espírito sobre ele, seus olhos queimando em sua alma. Ele sabia que deveria partir, que deveria fugir o mais longe possível daquele lugar amaldiçoado, mas algo mantinha ali, algo mais forte que o medo, a curiosidade, talvez, ou uma fascinação mórbida pelo desconhecido. Enquanto a figura continuava a falar, as luzes do palco piscaram mais uma vez e o ar ficou denso com o cheiro de decomposição. A fronteira entre os vivos e os mortos estava diminuindo, e Shen Wei podia sentir a presença de outros espíritos, atraídos pela ópera como mariposas pela chama. O palco havia se tornado um portal, uma porta de entrada para o outro lado, e os espíritos estavam atravessando. E então, tão repentinamente como havia começado, a figura ficou em silêncio.
A ópera parou abruptamente, os artistas ficaram paralisados, com os olhos arregalados de terror. A figura, agora no centro do palco, voltou o olhar para a atriz, que tremia de medo. Com um movimento lento e deliberado, a figura levantou a mão, apontando para a atriz. O gesto era inconfundível, uma ordem, uma acusação. A voz da atriz falhou e ela deu um passo para trás, o rosto pálido e tenso, mas a figura não cedeu. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, os olhos fixos nos dela. Os outros artistas olhavam horrorizados, aterrorizados demais para intervir. O público também ficou paralisado de medo, incapaz de fazer qualquer coisa além de observar a figura avançando em direção à atriz. E então, com um movimento repentino e violento, a figura estendeu a mão e agarrou a atriz pelo pescoço. O público engasgou em uníssono quando a atriz soltou um grito estrangulado, seu corpo convulsionando enquanto a figura aumentava seu controle. As luzes piscaram mais uma vez e o ar ficou denso com o cheiro de incenso queimado e decomposição. A fronteira entre os vivos e os mortos foi ultrapassada e os espíritos vingavam-se. Capítulo 5 – A Maldição. A atriz lutou contra o aperto da figura, os olhos arregalados de terror enquanto ela ofegava. Os outros artistas ficaram congelados no lugar, com os rostos pálidos de medo enquanto observavam a cena se desenrolar. O público também ficou paralisado, incapaz de se mover ou falar enquanto a figura apertava ainda mais a garganta da atriz. Mas então, algo estranho aconteceu. O corpo da atriz ficou mole e seus olhos rolaram para trás. A figura soltou e ela caiu no chão, sem vida. Por um momento, houve silêncio. O público olhou em choque para o corpo sem vida no palco, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Os outros artistas olhavam horrorizados, com os rostos contorcidos de medo e descrença. Mas a cifra não parou por aí. Voltou seu olhar para o público, seus olhos brilhando com uma luz profana. O ar ficou denso com o cheiro de decomposição e a temperatura caiu quando a figura começou a falar mais uma vez. Sua voz era um sussurro baixo e gutural que ecoou pela noite, causando arrepios na espinha de todos os presentes. As palavras eram incompreensíveis, mas o tom era inconfundível, uma maldição, uma lamentação, um grito por justiça. Shenwei podia sentir o peso do olhar do espírito sobre ele, seus olhos queimando em sua alma. Ele sabia que deveria partir, que deveria fugir o mais longe possível daquele lugar amaldiçoado, mas algo mantinha ali, algo mais forte que o medo, a curiosidade, talvez, ou uma fascinação mórbida pelo desconhecido. Enquanto a figura continuava a falar, as luzes do palco piscaram mais uma vez e o ar ficou denso com o cheiro de decomposição. A fronteira entre os vivos e os mortos estava diminuindo, e Shenwei podia sentir a presença de outros espíritos, atraídos pela ópera como mariposas pela chama. A figura ergueu a mão e o público sentiu uma onda de frio sobre eles. Os espíritos estavam atravessando e estavam com raiva. A figura apontou para Shenwei, seus olhos ardendo com uma luz malévola. O coração de Shenwei disparou ao sentir o peso do olhar do espírito sobre ele. Ele tentou se mover, mas suas pernas se recusaram a cooperar. A figura deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, os olhos fixos nos dele. E então, com um movimento repentino e violento, a figura estendeu a mão e agarrou Shenwei pela garganta. O público engasgou em uníssono quando Shenwei soltou um grito estrangulado, seu corpo convulsionando enquanto a figura aumentava seu controle. As luzes piscaram mais uma vez e o ar ficou denso com o cheiro de incenso queimado e decomposição. A fronteira entre os vivos e os mortos foi ultrapassada e os espíritos vingavam-se. Capítulo 6 – As consequências. Quando as luzes finalmente acenderam, o palco estava vazio. A figura havia desaparecido e os corpos de Shenwei e da atriz jaziam sem vida no chão. Os outros artistas ainda estavam congelados no lugar, com os rostos pálidos de medo e descrença. O público ficou em choque, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Alguns sussurravam orações, outros seguravam talismãs e amuletos numa tentativa desesperada de afastar o mal que se abateu sobre eles. Mas já era tarde demais. A maldição foi desencadeada e os espíritos estavam se vingando. A fronteira entre os vivos e os mortos foi ultrapassada e não havia como voltar atrás. O palco da ópera, outrora um local de entretenimento e tradição, tornou-se um portal para o outro lado, uma porta de entrada para a vida após a morte. E agora, os espíritos estavam livres para vagar, buscando vingança contra aqueles que os injustiçaram. À medida que a multidão se dispersava lentamente, o ar estava denso com o cheiro de decomposição e incenso queimado. Os espíritos foram apaziguados, mas a um custo terrível.
O espetáculo de ópera para os mortos tornou-se um pesadelo e o povo de Singapura nunca esqueceria o horror que testemunhou naquela noite. Epílogo. No dia seguinte, o palco da ópera foi desmontado e a área limpa, mas a lembrança daquela noite permaneceu na mente de quem a testemunhou. A história da ópera amaldiçoada se espalhou como um incêndio e logo ninguém se atreveu a assistir a tais apresentações durante o Hungry Ghost Festival. Os espíritos reivindicaram o que lhes era devido e o povo de Singapura aprendeu a agir com cuidado durante o 7º mês. A linha entre os vivos e os mortos era tênue e, às vezes, era melhor não perturbá-la. Mas todos os anos, à medida que o Festival dos Fantasmas Famintos se aproximava, a memória daquela noite ressurgiria e as pessoas recordariam o terror do espetáculo de ópera para os mortos e um lembrete de que é melhor deixar algumas coisas intactas e de que os espíritos nunca são perturbados, verdadeiramente em repouso. O final da 5ª história. 6ª história, a Noite dos Fantasmas Famintos. Na remota aldeia de Guiji, situada nas profundezas da região montanhosa do sul da China, o 15º dia do 7º mês lunar era um dia que todos reverenciavam e temiam. Conhecido como Festival de Zhongyuan ou Festival do Fantasma Faminto, esta antiga tradição tinha um significado especial na aldeia, onde se acreditava que as fronteiras entre os vivos e os mortos eram confusas. Ao anoitecer, a aldeia se transformou. As ruas normalmente silenciosas estavam repletas de lanternas, suas luzes bruxuleantes lançando sombras misteriosas que dançavam ao vento. Os aldeões, vestidos com trajes tradicionais, reuniram-se na praça central para prestar homenagem aos seus antepassados. Oferendas de comida, papel-moeda e incenso foram meticulosamente organizadas, seus aromas misturando-se ao ar fresco da noite. Entre os aldeões estava um jovem chamado Zanao, que havia retornado recentemente a Guiji após anos de trabalho na cidade. Ele sempre foi cético em relação às antigas tradições, considerando-as relíquias supersticiosas de uma época passada. No entanto, o seu ceticismo foi desafiado naquela noite fatídica. O festival começou com o som de gongos e cantos. Monges de um mosteiro próximo vieram liderar os rituais, e suas vozes profundas ressoaram pela aldeia. Zanao assistiu do meio da multidão, com os braços cruzados e um sorriso cético no rosto. Mas à medida que a noite avançava, uma sensação de desconforto começou a tomar conta dele. O ar ficou mais frio e as sombras pareceram aumentar de forma anormal. Ele notou que alguns aldeões estavam cochichando entre si, os olhos percorrendo nervosamente o ambiente. Foi então que ele ouviu uma velha falando em voz baixa sobre a lenda de Mu Lian, o discípulo que desceu ao inferno para salvar sua mãe. Com a curiosidade despertada, Zanao se aproximou da velha, conhecida como Vovó Lin. Ela era um repositório da tradição da aldeia e havia vivido mais festivais de fantasmas famintos do que qualquer outra pessoa em Guiji. Quando ele perguntou sobre a história, ela o encarou com um olhar penetrante. A história de Mu Lian é um aviso, disse ela. Isso nos lembra que não se deve brincar com os espíritos dos mortos. Nesta noite, os portões do inferno se abrem e os fantasmas famintos vagam livres. Devemos apaziguá-los, ou eles poderão se vingar de nós. Enquanto a vovó Lin falava, um arrepio repentino percorreu a espinha de Zanao. Ele tentou se livrar disso, mas um pavor inexplicável se instalou em seu coração. Decidiu ficar perto do local de encontro principal, onde a luz e a companhia de outras pessoas pudessem oferecer algum conforto. No entanto, à medida que se aproximava a meia-noite, a praça da aldeia começou a esvaziar. As famílias voltaram para suas casas, deixando suas ofertas para trás. Zanao se viu quase sozinho, exceto por alguns retardatários. Ele observou enquanto os monges realizavam os ritos finais, seus cânticos ficando mais suaves e assustadores. Assim que o último monge apagou a sua lanterna, uma rajada de vento varreu a praça, apagando as luzes restantes. A aldeia mergulhou na escuridão. Zanao sentiu uma mão em seu ombro e se virou para ver a vovó Lin, com o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Eles estão aqui, ela sussurrou. Os fantasmas famintos. Antes que Zanao pudesse responder, o chão abaixo deles começou a tremer. As sombras se fundiram em formas grotescas e o ar se encheu de um lamento sobrenatural. As oferendas deixadas para os espíritos começaram a arder e queimar, sua fumaça formando figuras fantasmagóricas que pairavam no ar. Em pânico, Zanao agarrou a mão da vovó Lin e tentou levá-la embora, mas a aldeia parecia ter se transformado em um labirinto. Não importa para que direção eles se voltassem, eles encontravam aparições de mortos. Alguns estavam murchos e esqueléticos, outros traziam marcas de mortes violentas, com os olhos vazios e acusadores.
No meio do caos, Zhang relembrou a história de Mu Lian e a importância das oferendas. Ele rapidamente reuniu um pouco da comida e do incenso restantes, arrumando-os freneticamente em uma tentativa desesperada de apaziguar os espíritos. Enquanto ele acendia o incenso e inclinava a cabeça em oração, o lamento ficou mais alto e, de repente, cessou. Quando Zhang se atreveu a levantar a cabeça, viu que as figuras fantasmagóricas haviam recuado, suas formas se dissolvendo na noite. O ar estava parado e silencioso, exceto pelo som distante de um gongo. Ele ajudou a vovó Lin a se levantar, os dois tremendo de alívio. Você fez bem, disse ela, com a voz trêmula. Mas lembre-se, os fantasmas famintos nunca desaparecem de verdade. Eles retornarão no próximo ano e no ano seguinte. Devemos estar sempre vigilantes. Zhang assentiu, o peso dos acontecimentos da noite pressionando fortemente sobre ele. Ele ficou cara a cara com o sobrenatural e seu ceticismo foi destruído. Ao acompanhar a vovó Lin de volta para casa, ele jurou respeitar as antigas tradições e honrar os espíritos dos mortos. No dia seguinte, a vila de Giji parecia voltar ao normal, mas Zhang sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas para ele. A lembrança daquela noite o assombrava, uma lembrança constante do tênue véu entre os vivos e os mortos. E todos os anos, quando se aproximava o 15º dia do 7º mês lunar, ele preparava suas oferendas com reverência e medo, sabendo que os fantasmas famintos caminhariam mais uma vez entre eles. A história de Zhang e do Hungry Ghost Festival tornou-se parte da tradição da aldeia, uma história arrepiante que foi contada e recontada para alertar as gerações futuras. E assim, o legado de Mu Lian e dos fantasmas famintos sobreviveu, um testemunho do poder duradouro das tradições antigas e dos mistérios do mundo invisível. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast. Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.